Segurança em Novo Hamburgo. Recentes crimes praticados na cidade por detentos do regime semiaberto fizeram com que a comunidade se organizasse e criasse um movimento chamado Paz Novo Hamburgo. Dentre os benefícios conquistados recentemente por esse movimento está a destinação de R$80 mil para investir em câmeras de segurança no Instituto Penal de Novo Hamburgo. E para discutir sobre o tema segurança em Novo Hamburgo e sobre o regime semiaberto no presídio da cidade, que convidamos aqui a Andrea Schneider, que é coordenadora do movimento Paz Novo Hamburgo. Também está aqui conosco o capitão Wagner Wazenkeski, que é comandante do pelotão de operações especiais da Brigada Militar de Novo Hamburgo, e César Valdomiro Soares Corrales, que é diretor do Instituto Penal aqui da cidade. Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui nos nossos estúdios. E eu queria começar contigo, Andrea, para explicar o motivo da criação desse grupo, desse movimento, Paz Novo Hamburgo, que foi depois da morte de um empresário que a suspeita, enfim, a investigação levou a se ter o nome de um detento do presídio semiaberto aqui da cidade. Isso, depois da morte, então, do empresário, né, que foi assassinado na frente da esposa e dos filhos, onde a esposa só não foi assassinada também porque a arma falhou, né, enquanto o detento estava, então, atirando contra ela. Então, nós ficamos sabendo que era um detento do presídio de São Leopoldo, que tinha uma saída autorizada e não retornou, estava como foragido do sistema. E nós fomos buscar alguns dados junto à Brigada Militar, junto à Polícia Civil, e se chegou à conclusão de que muitos crimes da cidade, da região, estavam sendo realizados por detentos do regime semiaberto e aberto. Tanto por aqueles que têm as suas saídas autorizadas judicialmente para o trabalho externo, quanto aqueles que estavam fugindo do presídio para cometimento de crimes. Então, a sociedade, através de 28 entidades, se reuniu e montou, então, esse movimento chamado Paz Novo Hamburgo, que tem 4 metas bem específicas, 2 de curto prazo, que é atingir a fuga zero no presídio de Novo Hamburgo, que antes nós tínhamos uma média de 50 a 60 fugas por mês, hoje nós já estamos aí com a média de 18, 20 fugas ao mês. Também a efetiva instalação de uma central de vídeo monitoramento para evitar também essas fugas, né? E a fiscalização do trabalho externo dos apenados, que também não estavam sendo realizadas, né? A meta a médio prazo é a mudança da lei federal para a extinção do regime semiaberto e aberto no país, tendo como única forma de progressão de pena o livramento condicional. Então o detento ficará mais tempo, através da nossa proposta, ele ficará mais tempo no regime fechado e depois ele passa para um livramento com algumas condições. Caso ele não cumpra as condições, ele volta a responder todo seu apenamento no regime fechado. E a última meta, e a mais a longo prazo, que é a construção de um novo presídio na cidade de Novo Hamburgo, fora da área urbana, e que só receba presos de Novo Hamburgo. De regime fechado? Fechado, semiaberto e aberto, até acabar, porque se a lei mudar, ela não retroage para aqueles presos que já estão, né, no regime semiaberto e aberto atualmente. E isso porque nós entendemos que cada cidade ela tem que ser responsável pelos seus cidadãos. Então, nós não queremos mais receber presos de outras cidades e também queremos que as outras cidades que hoje têm os presos de Novo Hamburgo, que esses presos venham para Novo Hamburgo. Acreditando que cada cidade, se ela sentir essa responsabilidade, ela também vai ter um cuidado maior em formar cidadãos melhores, né, e mais responsáveis. Bom, eu gostaria que o senhor César explicasse para a gente um pouquinho como funciona um Instituto Penal de Novo Hamburgo no regime aberto e regime semiaberto. Porque isso há muitas dúvidas, muito se fala, não tem muro ou os muros são baixos, isso também faz parte da legislação. Eles têm o direito de sair durante todo o dia para trabalhar e depois voltar. Então, eu acho importante a gente explicar isso, porque ainda gera muita dúvida de como é o funcionamento de um semiaberto e de um aberto. Sim, o semiaberto e o regime aberto, segundo a legislação, ele não deve ter a mesma segurança de um regime fechado, né? Ele não é estipulado guarda externa, né, que é feito pela Brigada Militar, né?
o preso, quando tem direito a serviço externo, né, tem que fazer o pedido, tem que ser oficiado à VEC para sua liberação, né? Aí, se for deferido, ele vai ter o direito a trabalhar, né? Mas tudo tem regras para o serviço externo, ele tem que cumprir. Um fato que acontece também é que a grande maioria dos empregadores, a gente sabe que ou é parente, ou é amigo, o que facilita também é o apenado não estar no serviço e nós não ser avisados. E essa constar como se ele estivesse trabalhando isso, e não estar. Sim, isso. E aí tem a questão da fiscalização, né, dessas cartas de emprego, que seria incumbência do judiciário. Mas a gente sabe que o judiciário também não tem condições de fazer essa fiscalização. E aí a gente começou a fazer um esforço para conseguir fiscalizar. Né? A gente começou agora, esse mês, né, fiscalizar todas as cartas de emprego, e a gente vai seguir com esse trabalho. E quem está fazendo essa fiscalização São hoje? os agentes penitenciários. Os agentes penitenciários. Que não é o papel deles. Não é nosso papel, mas a gente está fazendo para tentar ajudar a comunidade de alguma maneira também. Hoje tem quantos detentos? Quantas pessoas estão no Instituto Penal de Novo Hamburgo? Hoje eu tenho 241. 241. Em relação às fugas, que a Andréia estava comentando, realmente diminuiu? O senhor tem sentido isso? Sim, diminuiu. Quando eu vim para cá em abril, a média de fugas era 55 fugas por mês, a média. E veio diminuindo, né? A gente começamos com as rondas externas. Nós mesmos fazendo ronda nos arredores do presídio ali. Aí a gente fez uma parceria com a brigada, que a gente abordava os fujões e a brigada apresentava eles na delegacia, né? Porque como o nosso efetivo é muito baixo, a gente não tinha como deslocar até a delegacia. Claro. Aí, através dessa parceria, assim, foi diminuindo gradativamente. Hoje, esse mês agora, a gente fechou com 18 fugas, contando com os não retorno de serviço externo e saídas temporárias, que é uma coisa que a gente não... Até, como a Andréia falou, da fuga zero, a gente não vai ter como atingir essa média. Até porque o apenado é liberado para uma saída temporária ou para um serviço externo, tu não tem como controlar se ele vai retornar. Né? Então, não, mas a fuga que a gente pleiteia é justamente a fuga daqueles que deveriam estar dentro do presídio e conseguem escapar, né, de dentro do presídio. A gente sabe que com a liberação fica mais fácil realmente deles não retornarem, né? Mas é importante isso que o Conrales falou, porque no Estado nós temos, pelo Poder Judiciário, apenas 2 agentes para cuidar de toda a fiscalização do trabalho externo dos detentos do Estado. De todo o Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul. E essa parceria que o diretor do presídio fez com o Movimento Paz Novo Hamburgo, de estar realizando essas fiscalizações, é algo assim que para nós é muito importante, porque através delas os presos já estão tendo um outro olhar, né, na própria entrega das cartas, né, de trabalho. E nós também fizemos uma parceria com o promotor responsável, o Dr. Francisco, que é o promotor responsável pela Vara de Execuções Criminais aqui de Novo Hamburgo, onde, além do pedido de regressão de regime para esses que forem pegos não trabalhando, né, ele também estará entrando com medidas de processos criminais contra estes empregadores que abonam falsamente a presença, né, dos detentos no trabalho, que isso era uma coisa que também não ocorria. Contribuem para o crime. Contribuem para o crime. E quando eles assinam a carta de emprego, eles têm uma responsabilidade de comunicar o estabelecimento prisional quando o apenado, ele não comparece. Imediatamente ele tem que comunicar, né? Então, como nunca havia uma responsabilização em relação a esse empregador, ficava muito fácil os detentos também conseguirem cartas, né? Então, através dessa parceria também com o Ministério Público, eu creio que as cartas de emprego, esse problema que nós temos em Novo Hamburgo das cartas de emprego também vão estar sendo amenizadas e a gente vai conseguir avançar nesse aspecto também. Sim, essa colocação que a Andréia fez do promotor Francisco Mota entrar com processo contra os empregadores, isso aí vai diminuir um monte assim, a situação das cartas frias, né? Que tu vai no local, tu fiscaliza, existe a empresa, né? Mas
Só que tu sabe que É aquilo que o senhor vão falou, de sonegar a repente é um informação. amigo, um parente Sim. que acaba E fazendo como esse tipo de coisa. não tinha nenhum tipo o empregador não ia sofrer nenhuma sanção, não ia sofrer nada, né? Ia sair impune. Se ele não comunicou, tipo assim, faz 15 dias que ele não ia trabalhar, não avisava nada. Sim. Saía regularmente do presídio, mas não ia para o trabalho, né? E isso aí que o promotor tá fazendo agora também vai diminuir Claro. sensivelmente o índice de criminalidade, né? Bom, isso que eu queria também questionar o capitão. Nas ações que vocês fazem diariamente e vai lá, acaba prendendo uma pessoa que deveria já estar no regime ou semiaberto, ou às vezes até no fechado. Mas enfim, vamos nos deter à questão do regime semiaberto. O senhor verifica realmente isso no seu dia a dia, no dia a dia da Brigada Militar de Novo Hamburgo? Sim, a gente verifica nas abordagens, às vezes já aconteceu ocasiões em que no momento que ele está fugindo, que está pulando o muro logo em seguida, ou por uma denúncia de alguém que está ali do lado, ou até mesmo já aconteceu da viatura estar passando e verificar o que está se passando. Então, o que a gente nota, assim, que uma vez que o detento consegue o direito, né? Consegue o direito através de alguns requisitos, ele conquista a progressão de regime, isso é um benefício. Mas se esses requisitos para ele conseguir o benefício ele não cumpre após, então isso é uma forma de impunidade, porque ele conquista esse benefício, aí ele transgride enfim, a disciplina do presídio ou até mesmo a questão ali da penal, né, da progressão do regime. E daí fica nesse vai e vem, ele volta a cometer crimes, ele se beneficia, né, dessa situação, não para que ele se ressocialize, não para que ele se recupere daquilo que foi lesivo à sociedade. Ele não usa esse benefício para isso, mas sim para continuar no trabalho criminoso dele, que é, enfim, se envolver em atitude criminosa ou até mesmo o desrespeito à disciplina do presídio. Se nós não temos a fiscalização, se não tem seja a fiscalização através de, sei lá, do sistema penal, seja a fiscalização através das ações de polícia ostensiva, fica muito fácil, né? E então, não se vê essa recuperação que se busca, em tese, pela Constituição, na questão do detento. No ano passado, acho que foi no final do ano passado, essa situação veio à tona porque tinha uma espécie de buraco ali entre o muro e a grade do presídio, onde várias fugas foram flagradas pela imprensa, inclusive, tanto imprensa local quanto imprensa estadual. E uma coisa que para mim chama atenção é que o presídio é muito próximo à Brigada Militar. E como que acontecem ou aconteciam, não sei se ainda acontecem esse tipo de fuga de uma forma tão descarada? Porque a gente falou bastante da fuga pelos benefícios, de ir ao trabalho e tal, e não voltar mais. Mas essa fuga, assim, mais descarada, digamos assim, como evitar isso? Porque é um absurdo, a gente olha um presídio ali, a brigada quase na frente e o cara pulando o muro. Que na verdade, nós da brigada a gente não consegue controlar a altura dos muros, mas a gente faz, e isso né, tá tudo documentado, né, as ordens, o remanejo, né, as operações que a gente faz ali em volta, nas imediações, para que isso não aconteça. E nós cremos sim que se não estivesse, né, o 3º batalhão ali na frente, poderia ser muito pior. Né? Seria muito mais, enfim, muito mais facilitado por falta de olhos, né? Deles se evadirem e fazerem o que, enfim, o tema que nós estamos comentando hoje. Então já é alguma coisa, mas se verifica, né? Como é a questão do semiaberto, não se tem a guarda externa, como em alguns outros presídios que tem a Brigada Militar. Então são fatores que vão se somando e favorecendo essa atitude que a gente não quer que ocorra, que é o descumprimento das normas em virtude de ter se conseguido o benefício da progressão de regime. Ocorrem outros fatos também. Antes tu tinhas perguntado a questão do nosso dia a dia nas ações de policiamento ostensivo. Tem vezes que a gente verifica prisão domiciliar e o camarada está num bar, o camarada está caminhando pela rua. E essa questão da falta de fiscalização, isso está ficando um problema moral, porque muitas vezes eles já não acham que isso é errado.
eu tô em prisão, não tô roubando, não tô fazendo nada, eu tô aqui no bar. Não, tu tá errado, tu estás errado. Tu não estás fazendo jus ao benefício que tu ganha, então tu vai voltar pro fechado. Poxa, mas daí eu vou cair, sim, vou te apresentar na delegacia de polícia civil e tu vai responder aquilo que tu transgrediste. E então tem que se ter isso tem que mudar, porque está ficando normal. E a questão da tornozeleira eletrônica, na opinião de vocês, ela pode contribuir de alguma forma? Não? É uma questão polêmica, ela pode, de certa forma, mas tem muitas opiniões que dizem que agride a questão dos direitos humanos, ele tem uma identificação em seu corpo. É uma questão que se tem que discutir bastante, mas antes de tudo isso acontecer, há que se ter essa questão da fiscalização e outros fatores que ajudam a fiscalização, sei lá, aumentar a questão da segurança dos presídios, novos agentes penitenciários, novas pessoas, né, como a André aí, nessa questão de favorecer as instituições com iniciativas de sociais, reforçar né, isso, também. Novos policiais para o policiamento ostensivo, a investigação através da Polícia Civil. O Estado como um todo tem que se reorganizar, porque senão, vou repetir, fica muito fácil. É que tudo passa, Jânia, pela própria constituição da progressão de regime, né? Pelo sistema semiaberto e aberto. Quando o sistema foi criado, há 30 anos atrás, ele estava baseado em 3 pilares. Um era retirar, de fato, esse cidadão que cometeu um crime da sociedade. Ele tinha outro objetivo, que era, através dessa prisão, dar um exemplo para que outros não cometessem, né, delitos, porque sabiam que teria uma consequência. E o terceiro pilar era a ressocialização, né, prepará-lo para ele voltar novamente à sociedade com uma nova conduta, uma nova postura. E a gente percebe que nenhum desses 3 pilares estão acontecendo no semiaberto e no aberto, né? Por quê? Porque ele foge ou ele não volta, então ele não cumpre de fato a pena que ele deveria cumprir. Ele não dá um bom exemplo, porque acaba virando uma normalidade, ou dentro da criminalidade, às vezes, quanto mais crimes, mais poderoso tu é, né? Claro. Então tu não dá um bom exemplo. E também as pessoas acabam saindo muitas vezes piores do que entraram, né? Então a gente percebeu que no Brasil isso não teve sucesso, né? É um sistema falido. E a tornozeleira, ela não veio para fazer, ela foi uma tentativa de controlar os detentos do semiaberto e aberto, mas ela foi muito mais uma tentativa de substituir as vagas nos presídios por um objeto que estaria na perna de um detento. Então, o Estado, colocando uma tornozeleira, ele ficaria isento de construir novos presídios ou abrir mais vagas, porque ele libera aquele preso da tornozeleira, né, muitos por prisão domiciliar, né, para esse suposto controle. Mas o Tribunal de Justiça, na última semana, já emitiu uma decisão contrária às tornozeleiras para o serviço externo do regime semiaberto, né? Então pediu para que os 1.200 detentos que estão com as tornozeleiras voltassem ao estabelecimento prisional, e agora está um grande problema no Estado, porque não tem vaga para esses 1.200 apenados retornarem para dentro do presídio. E também porque a SUSEP, ela hoje ainda não tem um sistema capaz de controlar efetivamente o uso das tornozeleiras, né? A gente percebe, primeiro, as tornozeleiras, elas são em chip de 2 operadoras do Brasil, onde nós sabemos que nem todos os lugares pegam, né, o chip. Muitos detentos já sabem como tirar a tornozeleira, né? Então, eles são muito mais organizados e preparados do que a gente imagina para isso, né? Outra situação, não tem como tu fiscalizar depois que tocou o sistema, né? Tocou o alarme de que essa pessoa saiu do perímetro que ela deveria. Não tem um agente que vá atrás dessa pessoa, não tem como tu fazer essa fiscalização, né? Então fica realmente difícil crer, né, hoje, atualmente, que a tornozeleira é o meio mais eficaz. Por isso que nós, do movimento, estamos lutando pelo fim do regime semiaberto e aberto. Pois é, André, eu quero falar sobre isso, a gente tem que ir para o intervalo agora, mas essa questão do fim do regime semiaberto e aberto, nós já vivemos num caos penitenciário, e eu gostaria de tratar mais sobre esse tema, então, em instantes. Primeiro a gente vai para o intervalo e já voltamos com Em Pauta, falando sobre violência e falando sobre o regime semiaberto e aberto.